Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Salve, salve, nação cuscuzeira! E aí, galera, estamos aqui finalizando mais um mês, junto com o mês de março, vão as águas de março, fechando esse verão. E aí, galera, como vocês estão? Aqui tá chovendo e repagalejando. É com uma mão no cuscuz, de olho em quê? No Evangelho. E aí, galera, como vocês estão? Preparem logo a água frutificada de vocês. Eu já tô aqui com minha boa água e meu bom cuscuz, porque hoje o mês vai fechar com chave de cuscuz, viu? E o tema e o nosso convidado, então, é babado. Então, gente, para a gente começar o nosso encontro, que tal harmonizar com a boa prece? Para a gente se sintonizar com a nossa querida espiritualidade. Eu gostaria de convocar a nossa querida Isabel para fazer a nossa prece inicial. Isabel? Vamos nós. Toda quinta-feira a gente se reúne. É um momento muito especial, porque podemos falar um pouco sobre esse mar de aprendizado que o nosso mestre abriu para todos nós. Que possamos, nessa uma hora, levar o nosso pensamento ao alto, e pensar no nosso mestre querido, que nos ensina todos os dias a como sermos melhores. Envolve-nos, mestre amado, onde quer que nos encontremos. A cada um dos ouvintes, a cada um dos presentes nessa sala, que possamos, divino amigo, nos sentir envoltos em teu amor, sentirmos-nos unidos em nome da paz, uma paz que inicia em nós e se estende por todo o planeta, envolvendo aos corações mais aflitos, mais necessitados, que buscam por ti. Nossa gratidão por este momento. Pedimos aos benfeitores que possam envolver o nosso amigo querido, que vai nos trazer uma mensagem especial, uma especial homenagem ao nosso codificador. Nossa gratidão a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, que desenvolvem essas atividades. E é nesse sentimento, pois gratidão é luz que ilumina, e esse sentimento iluminado seja o nosso farol da noite de hoje. Fica conosco, agora e sempre, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Gente, bora fechar o combo harmonização com uma boa música? O DJ JP já está pronto para papocar no som. Vai, DJ JP, arrocha, rapaz. Web Rádio Fraterno, a rádio do ano. Foi sem querer!
Vejo o sol nascendo, nunca deixa de amanhecer. Enquanto não houver o amor, vamos precisar da dor, pois o mal não pode vir de mãos tão belas. Libera o amor, então, é nossa condição para enxergar a luz que vem do Salve, salve, galera! E aí, cadê a maior nação cuscuzeira que esse país e esse planeta já viu? Meu amor, aqui ó, é beautiful, aqui é tudo chop, chop, chop de linha, porque estamos conectados com o Brasil inteiro, com Estados Unidos, com a França. Meu amor, aqui é babado mesmo, é babado espiritual. E aí, galera, preparados com os vossos cuscuz, com as vossas águas fluidificadas? E você que é desencarnado, sintonize, porque estamos aqui juntos e misturados para continuar essa corrente maravilhosa que é o cuscuz com o espiritismo. Aí você já deve estar se perguntando o que a locutora está falando dessa vez, que eu fui lavar o cabelo e perdi tudo. Pois é, você foi lavar o cabelo, mas voltamos aqui. Hoje o tema tem tudo a ver. Quem tá ligado, menina, quem tá ligado nas edificações, menina, edificar é bom. Quando é mais edificação espiritual, é melhor ainda. Vocês devem estar ligados que dia é hoje. É, Paloma, é o fim do mês. Sim, todo mundo sabe. Mas além disso, quem vai lhe contar é o nosso querido. Ele é um fofo, um amado por todos, por todas as tribos e todo mundo desse país já conheceu. O cristalzinho do Rio de Janeiro para o mundo, seu Alcides, do Centro Espírita Lar dos Humildes. E o tema que ele irá apresentar hoje é Kardec, o codificador. Seu Alcides, muita paz, muita luz, seja recebido com muito acolhimento e sinta-se à vontade. Obrigado, Paloma. Obrigado, amigos que estão aqui nos acompanhando. Os nossos queridos rádio ouvintes que estão em seus lares, ou até mesmo na condução, voltando para casa. É um prazer imenso estar aqui com vocês para, nessa noite, falar sobre a desencarnação de Allan Kardec. Mas antes de falarmos na desencarnação dele, vamos viajar no tempo. Vamos entrar numa máquina do tempo e vamos viajar até o início da era cristã. Quem nos conta isso é o espírito Rochester, no livro Herculano. Quem não teve a oportunidade de ler ainda esse livro, leia, porque nesse livro ele vai relatar algumas encarnações do codificador. E esse livro, Herculano,
ele foi citado por Emmanuel a Chico Xavier, confirmando que o que Rochester fala nesse livro é verdade, não é? Então, nesse livro Herculano, ele conta a história do Vesúvio, um vulcão que no ano 70 e pouco, né, da era cristã, ele destruiu tanto a cidade de Pompeia como Herculano. Inclusive, nessa cidade, né, de Pompeia, o nosso Emmanuel, naquela época, como Públio Lento, senador romano, também pereceu junto com a sua filha Flávia. Então, é um romance verídico, né, segundo Emmanuel. Então, nós damos assim a certeza de que vale a pena lê-lo, né? Ele foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, que é outra confirmação de que o livro é sério. Então, nesse livro, Herculano, ele nos conta que Jesus estava fazendo suas pregações em Jerusalém e adjacências, né? Quando Pilatos o chama esse centurião romano, que se chamava Quirilius Cornélius, e dá para ele uma missão. Você vai acompanhar as pregações desse homem, porque os fariseus, principalmente Anás e Caifás, encheram a cabeça de Pilatos contra Jesus. Queriam que Pilatos prendesse Jesus e o executasse, dizendo que ele conspirava contra Roma. Nas suas pregações, ele conspirava contra Roma. Olha, naquela época, há mais de 2000 anos, já havia fake news, não é? Então, eles lançaram essa notícia falsa, não é, para Pilatos. Dá para ver de que lado estavam, né? Os Anás e Caifás e os fariseus e Jesus, né? Aí se posicionando, esquerda e direita, né? Mas não vamos aqui entrar em política, não, tá bom? Então, Quirilius Cornélio recebe essa incumbência de Pilatos para acompanhar Jesus. E Quirilius Cornélios era um centurião, ele chefiava uma centúria. Uma centúria eram 100 soldados, não é? E ele, então, era um romano diferente. Nesse livro a gente observa que ele era diferente, por quê? Ele dialogava com os judeus, inclusive era noivo de uma judia. Era muito querido pelos judeus, principalmente pela família da noiva, e quando ele recebe essa incumbência, ele sentiu assim um certo agrado, porque ele já simpatizava com o mestre. E ele então começa a acompanhar as pregações de Jesus em Cafarnaum, no lago Tiberíades, não é? E depois de um certo tempo ele volta a Pilatos e diz: olha, não tem nada de subversivo nesse homem. Pelo contrário, eu assisti presencialmente um momento em que os fariseus queriam jogá-lo contra Roma, dizendo que deveria pagar ou não o tributo. E ele, então, sem responder, porque se ele respondesse que devia pagar o tributo a Roma, ele ficaria contra os judeus. E se ele dissesse que ele não deveria pagar o tributo, ele ficaria contra Roma. Então, não tinha saída, mas ele não respondeu. Ele veio com uma outra pergunta, dizendo: me mostre a moeda que você tem aí. Aí o fariseu tirou uma moeda e ele perguntou: qual o nome desse retrato que tem na moeda? Aí o fariseu falou: é de Nero, imperador romano. Aliás, desculpe, de César, imperador romano. Aí ele diz assim: então, se a esfinge e a inscrição é de César, deem a César o que é de César, mas também dê a Deus o que é de Deus. Eu presenciei, então por aí o senhor vê que ele não tem nada de subversivo. Aí Pilatos agradeceu o serviço dele
E tempos depois, quando o Quirino Cornélio chega no quartel, ele teve uma notícia que o abalou muito. Disseram assim, olha, o Nazareno está preso, vai ser julgado e provavelmente crucificado. Aí ele correu à cela e disse assim, Senhor, a minha vida de soldado romano não tem valor nenhum. Eu hoje estou aqui, amanhã eu perecerei numa batalha. Então, minha vida não tem significância, mas a do Senhor tem muita significância. Então, eu lhe sugiro trocar a minha farda, o Senhor vestirá a minha farda, e durante a madrugada, quando todos os soldados estiverem mais ou menos cochilando, o Senhor sairá e ninguém vai perceber. No dia seguinte, aí eu responderei com a vida, mas minha vida não tem valor nenhum, como eu já falei. Jesus, então, toca no seu ombro e diz, com muita sinceridade, né? Agradeço a sua oferta de sacrifício, mas por agora eu não aceitarei. Mas no futuro, certamente será muito bem-vinda. Muito bem-vindo o seu sacrifício. E ele, então, fez de tudo, mas não conseguiu libertar o mestre. E acompanhou a crucificação e ficou tão revoltado que ele largou a farda, desertou e foi morar nas montanhas, adotando o nome de João. Então, era um curandeiro, não é? Que habitava as cavernas e que ajudava, né, o povo. Se tornou cristão. Essa é uma das encarnações dele. Depois, Rochester nos fala de uma outra encarnação em que, nas Gálias, hoje França, ele era um sacerdote druida. E ele, então, se chamava Allan Kardec. Por isso que o professor Rivail, quando lança o Livro dos Espíritos, troca o nome, não coloca o seu nome de batismo, né, na encarnação do século XIX, que era Denisard Hippolyte Léonce Rivail, e adota o pseudônimo de Allan Kardec, que foi uma das suas reencarnações anteriores. Isso dito pela própria espiritualidade para ele. Então, nessa encarnação, ele, como sacerdote druida, recebe a figura de César. César invade as Gálias e ele se ajoelha na frente de César, e César, então, recebe aquela homenagem. Pois bem, no final do ano de 1799, reúne-se no plano espiritual a nata da espiritualidade para receber a chegada do Consolador prometido no século XIX. E entre essas personagens, o mais importante era um espírito que se chamou Allan Kardec. E agora os papéis se inverteram. Ele estava de pé e aquele que foi César, agora seria Napoleão Bonaparte, se ajoelha diante de Allan Kardec. Olha aí os papéis se invertendo. E ele, então, o abraça e diz, nós somos irmãos de caminhada. E depois dessa reencarnação como Allan Kardec, ele reencarna no século XV, né? Lá na Boêmia, na Tchecoslováquia, na cidade de Praga, e era um sacerdote católico. Se chamava Jan Hus. Jan Hus era um sacerdote católico, mas não poupava a fala para criticar o clero romano. E ele atacava tanto o clero que a Inquisição o pegou. Apesar do rei da Tchecoslováquia, na época, gostar muito dele, mas não pôde fazer nada. A Inquisição era mais forte. E ele é levado à fogueira.
Então, nessa encarnação que ele é levado à fogueira, foi aquele oferecimento que ele tinha feito ao Cristo, de se sacrificar por ele. Então, ele é queimado, não é? E dizem, né, alguns historiadores, que enquanto as labaredas iam crescendo ao redor dele, ele disse uma frase que ficou na história. Ele disse assim: hoje assais o pato, porque Ian em tcheco significa pato. Mas amanhã um cisne voará tão alto que as suas labaredas não o alcançarão. É a reencarnação de Denizar Hippolyte Léon Rivail. A próxima reencarnação no século XIX. Lógico que entre essas encarnações do século XV até o século XIX, ocorreram aí outras reencarnações, mas ele não entra nesse detalhe. Então, no século XIX, ele reencarna como Denizar Hippolyte Léon Rivail. Eu estou dizendo isso porque eu estou me baseando na certidão de nascimento dele. Porque muita gente dizia, inclusive eu, Hippolyte Léon Denizar Rivail, ou Rivel. Mas na certidão que veio de Paris para o Jorge Damas, e que ele escreveu um livro, né? Allan Kardec, Fatos e Documentos, está lá. Primeiro, Denizar Hippolyte Léon Rivail. Tá? Então, ele recebe esse nome na pia batismal no dia 3 de outubro de 1804. E, quando ele completa a juventude, ele vai estudar no colégio de Yverdun, na Suíça, com Pestalozzi, conclui o seu curso superior, se torna pedagogo, retorna a Paris, funda um liceu dos moldes de Pestalozzi e recebe muitos prêmios. É que o tempo não dá para a gente conversar, não é? Tudo, mas foram muitos prêmios, muitos livros que ele publicou. Ele fez a reforma gramatical da língua francesa, olha aí a autoridade do homem. Reformou a língua francesa, traduziu do alemão para o francês diversas obras importantes. Ele falava 5 idiomas fluentemente e tinha um título de 18 academias científicas da Europa. Então, um cientista renomado, muito admirado na Europa no século XIX. Termina o seu período legislativo, se aposenta, mas ele não sabia que ele não ficaria parado em casa, não é? Então, em 1854, com 50 anos, ele ouve falar pela primeira vez das mesas girantes. Um amigo dele disse que as mesas giravam e ele disse: olha, eu sou magnetizador há 25 anos, então eu sei que um objeto magnetizado ele pode levitar, porque ele falou que as mesas se levantavam, corriam pelo salão, voltavam, umas se espatifavam para provar que ela tinha se erguido. E tempos depois, esse mesmo amigo retorna dizendo que, além de levitar e girar, as mesas também falavam. Aí ele, como cientista, disse: não, peraí, que uma mesa possa se movimentar, eu creio, mas que ela fale, não. Até que você me prove que ela tem cérebro para pensar e músculos para se movimentar, até lá, olha, a diferença do sábio. Se você me provar, eu acredito. Já o fanático, não. Você pode provar, ele continua negando. E ele, então, em 1855, no dia 25 de maio, às 8 horas da noite, ele vai na primeira reunião na casa de Madame Plenimaison. As pessoas realizavam reuniões em seus lares. E dali por diante, ele começa a ser convidado para outras casas e outras casas. E ele, então, encontra o senhor Rustam, que o convida. Ele tinha uma filha adolescente, que era médium. Ele também é convidado pelo senhor Baldan, que tinha 2 filhas adolescentes, médiums, sonâmbulas. E ele, então, começa a receber mensagens que
no ano seguinte, 1856, ele vai compilando o Livro dos Espíritos. E 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. Mas não parou por aí. Ele começa a lançar um atrás do outro, né? 1858, a Revista Espírita. 1859, o Livro dos Espíritos, revisado e multiplicado, dobrou, porque a primeira edição saiu com 501 perguntas, a segunda já sai com 1019. Então, no ano seguinte, em 1859 ainda ele lança o que é o Espiritismo, 1861, o Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1865, o Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, e, finalmente, em 1868, ele lança a última obra, a Gênese. São obras extraordinárias. E, no dia 31 de março de 1869, estava ele arrumando a sua casa para a mudança que faria no dia seguinte, 1º de abril, para a Vila de Seguir. Ele iria residir com a sua esposa, Amélie Baudet, que se consorciaram em 1832, e eles iam mudar definitivamente para a Vila de Seguir, que foi construída, né, com o dinheiro dos espíritas, para receber nessa vila os espíritas falidos, aqueles que não tinham onde morar, para não ficar na rua, iriam residir lá. E a casa estava em polvorosa. Imagine vocês que já se mudaram, como é uma casa antecipada ao momento da mudança, não é? Quando, de repente, chega alguém, bate a porta, ele vai atender. Era uma pessoa querendo comprar livros. E ele vai até o seu escritório. Quando ele volta para entregar, ele cai fulminado com aneurisma. Naquele momento, na sua residência, se encontrava um amigo dele, o senhor E. Miller, amigo íntimo da família. A Madame Rivail, Amélie Baudet, havia saído para fazer compras. Isso foi por volta de 11 horas da manhã. E esse senhor Miller, no momento, ele manda um telegrama dizendo assim: aos espíritas de Lyon, morreu o senhor Allan Kardec, será enterrado sexta-feira. Somente isso. No dia seguinte, ele então escreve uma carta, e peço licença a vocês para ler. Ele diz assim: 31 de Paris, 31 de março de 1869. Isso ele escrevendo para um amigo. Amigo, agora que já estou um pouco mais calmo, eu vos escrevo, enviando-vos meu aviso, como o fiz. Talvez tenha agido um tanto brutalmente, mas me parecia que devíeis receber a comunicação imediata desse falecimento. Eis alguns pormenores. Ele morreu esta manhã entre 11 e 12 horas, subitamente, ao entregar um número da Revista Espírita, a um caixeiro de livraria que acabava de comprá-lo. Ele se curvou sobre si mesmo, sem proferir uma única palavra. Estava morto. Sozinho em sua casa, na Rua Santana, número 59, Kardec punha em ordem seus livros e papéis para a mudança, que se vinha processando e que deveria terminar amanhã. Seu empregado, aos gritos da criada e do caixeiro, acorreu ao local, ergueu, nada mais. Delane, Alexandre Delane, pai de Gabriel Delane, acudiu com toda a presteza, friccionou, mas em vão, tudo estava acabado. Venho de vê-lo penetrando a casa, com móveis e utensílios diversos, atravancando a entrada. Pude ver pela porta aberta da grande sala de sessões a desordem que acompanhava os preparativos para uma mudança de domicílio. Introduzido numa pequena sala de visitas que conheceis bem, com o seu tapete encarnado e seus móveis antigos, encontrei a senhora Kardec, assentada no canapé, de face para a lareira, ao seu lado. O senhor Delane diante deles,
sobre 2 colchões colocados no chão, junto à porta da pequena sala de jantar, jazia o corpo, restos inanimados daquele que todos amamos. Sua cabeça, envolta em parte por um lenço branco atado sobre o queixo, deixava ver toda a face, que parecia repousar docemente, experimentar a suave e serena satisfação do dever cumprido. Nada de tétrico marcava a passagem de sua morte. Se não fosse parada da respiração, dir-se-ia que ele estava dormindo. Cobria-lhe o corpo uma coberta de lã branca, que junto aos ombros dele deixava perceber a gola do robe de chambre, a roupa que ele vestia quando fora fulminado. A seus pés, como que abandonadas, suas chinelas e meias pareciam possuir ainda o calor do corpo dele. Tudo isto era triste e, entretanto, um sentimento de doce quietude penetrava-nos a alma. Tudo na casa era desordem, caos, morte, mas tudo aí parecia calmo, risonho e doce. E diante daqueles restos, forçosamente meditamos no futuro. Eu vos disse que na sexta-feira é que o enterraríamos, mas ainda não sabemos a que horas. Esta noite seu corpo está sendo velado por Desliens e Tallier. Amanhã será por Delane e Morin. Procuram-se entre seus papéis suas últimas vontades, se é que ele as escreveu. De qualquer forma, o enterro será puramente civil. Escrever-vos-ei, dando-vos os pormenores da cerimônia. Amanhã, creio eu, cuidaremos em nomear uma comissão de espíritas mais ligados à causa, aqueles que melhor conhecem as necessidades dela, a fim de aguardar e de saber o que se irá fazer. De todo o coração, vosso amigo Miller. Então aí, meus amigos, está relatado por alguém que estava no momento na casa, não é? Todos os pormenores daquele momento de dor, não é? Para os seus amigos, seus familiares e para todos nós. Ele foi sepultado na sexta-feira no cemitério de Montmartre e 1 ano após, seus restos foram transladados para o cemitério Père-Lachaise, onde se encontra até hoje. O cemitério Père-Lachaise é onde estão sepultados as maiores autoridades da França e do mundo, da Europa, né, melhor dizendo. Ali estão Chopin, Balzac, todos esses grandes personagens, Victor Hugo, todos eles estão ali. E o túmulo de Allan Kardec, até hoje, é o único que está sempre com flores. Ninguém deixa faltar flores no túmulo dele. E outra coisa interessante, os próprios católicos parisienses têm por ele uma verdadeira veneração, pelo túmulo de Allan Kardec. Era isso aí, muito obrigado, e deixo a palavra com o pessoal da técnica. Seu Alcides, muito obrigada pelas explicações. Gente, ó, fiquem aqui, viu? Porque já tem pingando fogo no cuscuz. E as colocações do seu Alcides foram excelentes. Então, galera, bora preencher essa cumbuca de cuscuz, que o DJ JP vai soltar o som. E já voltaremos. Web Rádio Fraterno. Toca as melhores. Jesus.
Hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, rede vivo. E a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Estamos de volta com o nosso Cuscuz com o Espiritismo e é com muita alegria que vamos iniciar o nosso quê? O nosso quê? Pinga Fogo no Cuscuz. Para quem é novo, ouvinte aqui da rádio, deve estar se perguntando o que é o Pinga Fogo no Cuscuz. Então, é a nossa versão de uma série de perguntas para o seu Alcides. E aqui, eu gostaria de saber quem está. Opa, até a mão levantada aqui, a nossa querida Fran. Fala, Fran, que o seu Alcides escuta. Boa noite a todos, né? Assim, com muito carinho que a gente recebe na noite de hoje. Mas aí, quando o senhor estava narrando acerca de Kardec, aí eu fiquei me perguntando, ele tinha tantos títulos, né? Ele tinha uma carreira, né, na área da educação muito grande, que ele separa justamente das obras espíritas. Como é que ele termina os dias dele sem nada? Ele tinha construído algo, né? E aí a gente vê... sem nada material, não é? Mas muito rico espiritualmente. A sua esposa, Amélie Boudet, ela era de uma família rica, não é? Mas os dois, ao se consorciarem, eles entregaram as economias para um tio, e que esse tio era viciado em jogos, e perdeu todo o dinheiro. Então, eles não passaram necessidade, mas a vida se tornou muito dura. Provavelmente, a espiritualidade o envolvia, não é? Os envolvia com a espiritualização, mas eles não passariam pela riqueza material. E ele, então, deixou esse legado, né? Que hoje nós somos o Brasil, o maior país espírita do mundo, e levando para o mundo a mensagem do Consolador Prometido. Então, hoje o Espiritismo está muito ativo na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, isso graças a brasileiros.
é aquela profecia de Humberto de Campos, né? A pátria do Evangelho, e iria difundir o Consolador pelo mundo inteiro. Então, isso deixaram bens materiais. Aliás, deixaram sim, porque a Madame Rivail, Amélie Boudet, assim que ele desencarna, ela assume a direção da Sociedade Espírita de Paris até 1883, quando ela desencarna. E ela deixou uma fortuna para o espiritismo. Mas a família dela entrou na justiça e tomou. Foi uma briga que durou alguns anos. Tomaram porque disseram que ela estava louca, ao deixar o dinheiro para o espiritismo, né? Tanto fizeram que conseguiram tirar parece que era 50 mil francos, era muito dinheiro na época. E eles, então, conseguiram retirar esse dinheiro, que era para o espiritismo, e ficaram com ele. Provavelmente devem estar respondendo até hoje, né? Por essa maldade que fizeram, né? Talvez até eu seja um deles. Nunca se sabe, mas as nossas encarnações, né? Que nós temos. Mas é brincadeiras à parte, né? Então, ele deixou esse legado, filha. Ele não deixou dinheiro, deixou o legado. Né? Ainda dentro dessa pergunta, a gente vê que o Brasil é um dos maiores disseminadores, né, da ideia da codificação. E aí eu pergunto, estava o iluminismo, estavam inúmeros filósofos, matemáticos, estavam recheados depois, né, da orbe, foi, vamos dizer que foi planejado, muito planejado a chegada do Consolador Prometido, né? E a gente viu que não firmou na França. Aí eu pergunto, por que não firmou lá, se lá tinha os grandes pensadores, se tinha um público, né, que era elitizado, que tinha estudiosos, tinham físicos, tinham cientistas que estavam ali, que tinham conhecimento, e por que não firmou lá? Olha, quando Allan Kardec estava encarnado, contava-se aproximadamente mais de 3 milhões de espíritas na França e na Bélgica, na Suíça, até na Rússia. O espiritismo era bastante penetrante, mas vocês vão se lembrar que a Europa teve 2 grandes guerras. A primeira em 14 até 1918, que exterminou 30 milhões de europeus, principalmente de franceses, ingleses, não é, alemães, e a segunda em 39, levando mais de 80 milhões de vidas. Então, a espiritualidade achou por bem trazer para a América do Sul, especialmente para o Brasil, que era um país que estava crescendo, e que aqui foram implantadas, né, a bandeira de Jesus, a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Então, aqui o espiritismo iria alcançar um crescimento vertiginoso sob a luz do Evangelho agora. O Evangelho tomou no Brasil um caráter muito maior do que o científico. E não é por menos, porque o Brasil, para cá, estavam reencarnando os espíritos mais comprometidos com a Europa, com a Ásia, com a África, vieram reencarnando o Brasil. Então, precisavam da mensagem do Consolador, mais de perto. Não foi por acaso que o espiritismo veio para o Brasil. Tá? Isabel, fala que o seu Alcides lhe escuta. Pronto. Alcides, a gente sabe que a missão de Kardec foi gigante, né? Gigante. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para os ouvintes, sobre o mentor que conduziu esse trabalho com Kardec, e me responda uma coisa, se ele não tivesse assumido a codificação, haveria outro para substituir? Sim.
Kardec, quando estava, ou melhor, o professor Rivail, que ainda não era Kardec, né, ele passou a se chamar Kardec, 18 de abril de 1857, com a publicação do livro. Ele, quando começa a frequentar reuniões, ele encontrou um espírito que se chamava Zéfiro. E esse espírito, ele era muito brincalhão, mas dizia coisas sérias, né? Isso dito pelo próprio Allan Kardec. E certo dia ele perguntou se ele também possuía um mentor. E o espírito Zéfiro disse: sim, você tem o maior de todos. Ele disse: mas quem é? Ele disse: olha, ele está aqui, você pode conversar com ele. E ele então pergunta, e o espírito diz para ele assim: para ti, o meu nome será a verdade. Estarei com você durante 1/4 de hora durante o mês. Olha, durante o mês inteiro, esse espírito só poderia estar ao lado dele 15 minutos. Então, vejam por aí a envergadura dessa entidade. E depois, com o passar do tempo, com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, a gente chega à conclusão que esse espírito de verdade é o próprio Cristo, né? Que presidiu a obra, direcionou a obra, porque ele havia prometido lá há 2000 anos aos seus apóstolos que ele iria partir, mas que rogaria ao Pai para enviar um outro Consolador. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, né? Versículos 14, 15 e 16. Então, a promessa de Jesus se cumpriu, e ele veio à frente, né, com a pleiade de espíritos, uma infinidade de espíritos elevados que ajudaram na codificação. E, com isso, ele perguntou, né, essa primeira vez que ele conversa com o Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade diz assim: olha, nunca diga a sua missão, porque você aí já está falhando. Porque se você não aceitar, um outro virá substituí-lo. Porque uma obra tão gigantesca como essa não ficaria somente nos ombros de um homem só. Porque, meus irmãos, não era uma missão qualquer. Era uma missão de um reformador. Ele veio reformar a humanidade, os conceitos religiosos, os conceitos fisiológicos, né, e científicos que fazem parte dessa doutrina. Então, o Espiritismo é completo. Ele é ciência, filosofia e conceitos morais ou religiosos, como alguns preferem dizer. Tá? Não sei se deu para responder, Isabel. Deu sim, Alcides. A gente, quando vê essa grandiosidade do trabalho de Kardec, a gente vê também o outro lado de Kardec, porque nas fotos históricas, né, nas fotografias, até das pintadas, mostra um Kardec sisudo, né? Fechado. Tem outro Kardec aí por detrás desse... Com certeza. Ele publicou cerca de 33 livros. Ele não só publicou 5 livros. Além dos 5 livros básicos, nós temos mais o livro Obras Póstumas, que é uma coletânea dos rascunhos que encontraram nas gavetas dele, e lançaram Obras Póstumas. Revista Espírita são 12 volumes, o Principiante Espírita e várias outras obras, não é? Então, são 33. E ele lançou tudo isso a pedido de Jesus. Tanto que o Espírito de Verdade disse para ele, ele já estava com a saúde comprometida, porque, imaginem, ele ficava até altas horas da noite escrevendo com caneta tinteiro, não tinha esferográfica, e aspirando o gás do lampião, era lampião a gás. Então, esse gás do lampião prejudicou muitíssimo a sua saúde. O espírito do Dr. Demerry, que participou da Sociedade Espírita de Paris, juntamente com ele, desencarnado, dizia: olha, dá uma parada, você está correndo demais, a sua saúde, seu coração não vai aguentar.
mas ele tinha tanta vontade de concluir essa primeira parte que ele não poupava. E, com isso, ele desencarnou com 65 anos. Poderia ter vivido muito mais sem a doutrina espírita, mas de que valeria isso? Então, esses 65 anos para ele foram 90, 100 para um homem comum, porque ele foi extraordinário, ele foi grande demais. Tá? A Carol, ela tem uma pergunta para o senhor, senhor Alcides. Fala, Carol. Ela está tímida hoje. Ah, não, é porque a minha pergunta, a Isabel carregou, Já foi fez. mais esperta. Foi antes. Foi esperta, foi ligeira. Pede aos bons espíritos que te inspirem aí, Carol. Porque aqui tem um feeling, a gente começa a ter uma telepatia do grupo. Certamente faltou uma pergunta aí, que talvez seja a pergunta da Carol, né? Por que ele assinava o Espírito de Verdade? Kardec recebia muitas comunicações escrito o Cristo, Jesus, mas a pressão do clero já era tão grande e ele, com a saúde minada, em 1864, porque todos os anos a Sociedade Espírita de Paris fechava as portas no mês de agosto e reabria em outubro. Então, em 60, 61, 62 e 63, ele fez viagens nesse período para o interior da França e Bélgica. E em 1867 ele foi até a Suíça. Mas em 1864 os espíritos disseram assim: tirem umas férias forçadas. Ele foi para a ilha de Santo Andrés, que é um local parasidíaco na França, e lá ele começou a receber o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mesmo de folga, ele continuava trabalhando, né? Fantástico. Olha, não sei como esse homem deu conta, porque ele escrevia a Revista Espírita, todo mês, no dia 5, a revista estava chegando aos assinantes, ele estava escrevendo as obras básicas, ele escrevia respostas, ele recebia mais de 1000 cartas por mês, de pessoas que queriam, que o amavam, sem falar das visitas que iam até a sua casa. E ele tinha que fazer tudo isso, gente. Eu não sei como esse homem deu conta de tudo isso. Só mesmo sacrificando o corpo. Foi o que ele fez. Não é? Mas deixou esse legado. Tá? Seu Alcides, e em relação ao codificador, o legado que ele deixou em Paris, assim, para o mundo, claro, foi um grande legado. E em relação à França atualmente, a França espírita, ainda celebra, ainda tem essa questão da importância da codificação? Sim. Em 2004, foi feito o segundo Congresso Mundial. O primeiro foi em Portugal, foi no ano 2000, e 2004 foi na França. Então, lá em Paris, fizeram o Congresso, né, Espírita Mundial. Foi o Divaldo, foi o José Raul Teixeira, e foi assim uma coisa muito, muito procurada, não só presencialmente, tinham mais de 2.000 pessoas, como também foi transmitido, né, para outros países. Na França, o espiritismo reviveu com brasileiros. Uma senhora chamada Cláudia Bonmartin, que foi transferida do trabalho para lá, e ela reviveu o espiritismo em Paris e na França. Por quê? Porque com a invasão de Adolf Hitler, em 1941, eles devassaram os arquivos da Sociedade Espírita de Paris. E muita coisa foi destruída pelos alemães. Foi queimado, foi jogado fora, não é? Então, o movimento esfriou, e agora ele está novamente pungente com brasileiros que estão à frente lá do movimento. A Revista Espírita foi republicada agora pela Federação Espírita Brasileira e foi criado o Congresso Espírita Mundial. Sim.
Que Tá valendo aqui massa, uma seu Alcides. Que show, show de bola. Gente, mais alguma pergunta? Nenhuma? Pois vamos dar a canetada. A famosa canetada, seu Alcides, quais são as considerações finais? Olha, minhas considerações finais que Kardec seja sempre lembrado por nós, não somente nessas datas, né, de nascimento e desencarnação, mas que ele seja lembrado toda vez que abrirmos um livro espírita, que lermos as mensagens do Espiritismo Consolador, que façamos uma prece de gratidão a ele, não é? Pelo muito que ele nos deixou e pelo muito que nós poderemos fazer com o Espiritismo. Somente isso. Só a gratidão eterna a ele, pelo que ele me passou. Eu sou muito grato, sou muito feliz com o Espiritismo. Seu Alcides, muito obrigada por ter cedido um tempo para vir compartilhar conhecimento sobre o nosso codificador. Foi um cuscuz, gente, proveitoso, viu? Só o piper, viu? Como eu digo no Ceará aqui. E outra, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, ouvintes, que estão aqui com a gente, escutando e fazendo parte dessa rede maior, dessa nação cuscuzeira. E, antes de mais nada, vamos fechar com uma boa prece final? Eu gostaria de convidar a Carol para fazer a nossa prece final. Alô, alô, Carol, tô te ligando de um orelhão. E aí, meu povo? Atrasada, mas aqui. Os últimos serão os primeiros, tá? Boa noite, gente. Vamos lá fazer a nossa prece. Você que está em casa, tá saindo do trabalho, que possa de alguma forma se conectar, parar um pouquinho, serenar o coração. Se não pode fechar os olhos, mas só em se acalmar um pouco, acalmar a mente, já é muito importante. Então, vamos agradecer ao nosso Pai de divina bondade por estarmos aqui em mais um encontro, em mais um momento do Cuscuz com o Espiritismo, que possamos estarmos conectados com a espiritualidade amiga, benfeitora, e que possamos nos permitir sermos guiados, sermos conduzidos pelos nossos benfeitores, os nossos anjos guardiões, como alguns gostam de falar. Pai, acalente nossos corações, aqueles mais aflitos, mais angustiados, que sejam amparados, que sejam conduzidos, embora esteja nesse plano, a matéria, ou pode estar desencarnado, que seja amparado. E que a mensagem de hoje, a história de Allan Kardec, nos inspire mais ainda e nos fortaleça nessa caminhada espírita. Que mesmo com as dificuldades e as dores, continuemos com muita fé em Deus e acreditando sempre. Agradecemos de todo o coração ao nosso codificador por todo o empenho e amor pela obra que foi tão bem construída. Então, Pai querido, Pai amado, pedimos a permissão que todos nós, possamos finalizando este momento e que no sono físico possamos continuar estudando, trabalhando, sendo útil em algo, se nos for permitido. Fica conosco, Jesus, para todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Galera, cuidem-se, quintou e o mês irá iniciar, que é abril. Fiquem ligados, viu? Toda quinta-feira, às 19 horas, teremos o nosso encontro marcado aqui na Web Rádio. Se cuidem, bebam bastante água e vamos que vamos. Tchauzinho, tchauzinho. Pronto. Esse é o Alcides, tudo bem? Deu tudo certo. Tudo very. Tudo indo. Ai, Jesus. Mais um mês, né? Se vai, né? Graças Olha a Deus. aí. Alcides falar sobre Allan Kardec em 30 minutos. Um exercício. É igual Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5.
Nem tanto. Carol, eu saí como plagiadora de perguntas. Falou em público. A Isabel copiou minha pergunta. Foi, Carol. E foi ao vivo, viu, bicha? Que tu detonou tua irmã. Aí eu, valha-me Deus, a pessoa... Eu não, eu nem lembro. Ó. Tem alguém para o 18 de abril para falar? Não tiver, eu me interesso. 18 de abril é dia 14 de abril. Perto, dia 14. Dia 21. Dia 21. É tu ou vocês, dia 21? Posso anotar, mas vou anotar agora. Já tá. Dia 21 é em homenagem ao Livro dos Espíritos, né? Isso. 21 de Show abril. de bola. Um agendamento ao vivo. A gente tinha exatamente planejado, ó, como a gente está alinhadinho. Ninguém está roubando nada, é só alinhamento, gente, conexão. Tá certo, gente. Obrigado, viu? Pedrão, boa noite. Boa viu, noite. João Pedro? Um abraço. Boa noite, Um abração Pedro. para todos. Obrigada, todas. Alcides. Boa noite, Alcides. Obrigada, Alcides. Vocês, muito obrigada. Carol, eu vi uma sombra atrás de ti. Eu acho que eu estou precisando de uma prece mesmo. Feminina, acho que é minha miopia, viu? Minha miopia é astigmatismo. Paloma, copiar não vale. Ai, Jesus amado. Um abraço. Copiar não pode não, mas eu vi. Um abraço, bom final de semana. Né? Até quinta-feira, Tudo se bom, Deus João quiser. Pedro? Obrigada. Estamos às Tchau, ordens. tchau. Precisando é só chamar. Tchau. Tá bom? Um abraço. Oi.